Se você é um homem mais velho e se sente atraído por mulheres mais jovens, provavelmente já percebeu que essa dinâmica pode exigir uma abordagem diferente. Muitos homens cometem um erro justamente nesse momento. Na tentativa de parecer mais interessantes, jovens ou impressionantes, acabam adotando comportamentos que, em vez de aproximar, fazem a mulher perder o interesse. O problema é que eles agem com base em uma ideia equivocada sobre o que acreditam que uma mulher mais jovem deseja. Então eles tentam parecer alguém que não são, forçam atitudes que consideram atraentes e, sem perceber, acabam transmitindo insegurança. Nesse vídeo, nós vamos falar exatamente sobre como evitar esse tipo de comportamento e como se posicionar de uma maneira que desperte interesse genuíno. Se uma mulher mais jovem chamou sua atenção e você quer descobrir como criar uma conexão real com ela, este conteúdo foi feito para você. E se esta é a primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, aproveite para se inscrever no canal, ative as notificações, assim você será avisado sempre que um novo conteúdo for publicado. Para aqueles que já acompanham o canal há algum tempo, meu muito obrigada. E não deixe de comentar aqui abaixo, tá bom? Porque eu realmente gosto de conversar com vocês, interagir e conhecer as experiências de cada um. Então, ao longo desse vídeo, eu vou mostrar como evitar alguns dos erros mais frequentes cometidos por homens mais velhos e como se apresentar de uma forma que faça uma mulher mais jovem enxergar potencial em uma relação verdadeira e duradoura. A ideia não é apenas chamar a atenção dela, hein? Aí por alguns minutos, mas criar uma dinâmica na qual ela também tenha vontade de investir em você e conhecer melhor quem você é. No final, vou compartilhar uma orientação que já mudou completamente a maneira como milhares de homens, incluindo muitos dos meus clientes, dos meus inscritos aqui do canal, enxergam o relacionamento e a vida amorosa. E é um desses conselhos que podem fazer você parar e pensar: como eu não percebi que estava fazendo isso durante todo esse tempo? Então vamos começar. O primeiro ponto é a forma como você se posiciona. Uma mulher mais jovem precisa perceber que você é um homem seguro de si, capaz de conduzir a interação sem tentar controlar cada detalhe. Isso significa assumir iniciativa, ser claro sobre os seus objetivos e demonstrar confiança na maneira como conversa e se relaciona. Vejo muitos homens mais velhos aí tentando impressionar mulheres mais jovens de maneira exagerada. Eles acreditam que precisam provar o próprio valor o tempo todo ou agir como se ainda estivessem tentando competir com homens muito mais jovens. Essa estratégia geralmente produz efeito contrário. Uma das características que muitas mulheres valorizam em um homem mais velho é justamente a segurança que vem com a maturidade. Um homem confiante, decidido e assertivo pode ser extremamente atraente. Então, por isso, não tente agir como alguém que se recusa a amadurecer ou que precisa provar que ainda é jovem. Você não precisa interpretar um personagem. Sua experiência e sua maturidade podem ser justamente alguns dos seus maiores diferenciais. Ao mesmo tempo, assumir a liderança não significa transformar a conversa em um monólogo sobre você. É importante demonstrar curiosidade genuína pela mulher que está diante de você. Então faça perguntas, descubra o que ela pensa, conheça seus interesses, mostre que você está interessado na pessoa, não apenas na aparência dela. Mas existe aí um equilíbrio muito importante, tá? Muitos homens, ao tentar demonstrar interesse, acabam assumindo uma postura completamente passiva. Fazem pergunta após pergunta, deixam que a mulher conduza toda a interação e esquecem de mostrar quem realmente são. Isso pode fazer com que a conversa pareça uma entrevista. Mulheres mais jovens frequentemente se sentem atraídas por homens que demonstram iniciativa. Portanto, não fique apenas reagindo ao que ela diz. Compartilhe suas próprias experiências, conte histórias interessantes, expresse suas opiniões e contribua ativamente para a conversa. Você deve demonstrar interesse por ela, mas também permitir que ela descubra quem você é. Em vez de ficar limitado às perguntas previsíveis, como qual é a comida favorita ou qual filme ela gosta,
Procure explorar assuntos que revelem a sua personalidade, os seus valores, suas ambições e a maneira como ela enxerga a vida. Perguntas mais profundas e específicas criam conversas muito mais interessantes e ajudam você a construir uma conexão que vai além da atração inicial. Antes de continuarmos, quero pedir uma ajuda rápida aqui de vocês. Muitos inscritos têm pedido conteúdos mais práticos, com entrevistas nas ruas, situações reais e exemplos do dia a dia, mostrando o que realmente funciona. E eu também quero muito produzir esse tipo de material, mas para isso eu preciso melhorar o equipamento de gravação, eu preciso ter um equipamento novo. Por esse motivo eu criei uma vaquinha para comprar uma câmera melhor e elevar significativamente a qualidade dos vídeos. Até agora já conseguimos arrecadar R$ 172 e eu quero agradecer especialmente ao Laerte e ao Adriano, 2 inscritos aqui do canal que já contribuíram com esse projeto. Muito obrigada pela confiança de vocês, fiquei e estou muito feliz com a contribuição de vocês e eu realmente acredito na força da nossa comunidade e eu acredito que podemos alcançar essa meta antes do final desse ano, hein? Por favor, pense no que podemos fazer juntos. Então, se 110 pessoas contribuírem com R$ 50, seriam suficientes para completar a meta e é justamente por isso que cada contribuição é muito importante. Você não precisa doar uma quantia grande, 2, 5, 10 reais ou qualquer valor dentro das suas possibilidades já ajuda a transformar esse projeto em algo maior e a tornar possível a produção de conteúdos mais completos, reais e próximos de vocês. Então, se você gosta do canal e quer ajudar a construir essa próxima fase comigo, sua contribuição pode fazer parte diretamente dessa transformação. O link da vaquinha está aqui abaixo no primeiro comentário fixado e na descrição deste vídeo. Agora, voltando ao assunto principal, quando você está conversando com uma mulher mais jovem, não limite a interação a perguntas superficiais. Procure descobrir quais experiências realmente marcaram a vida dela. Você pode perguntar sobre uma viagem que tenha sido especial, algo que ela viveu e que mudou sua maneira de pensar, ou até mesmo uma lição importante que tenha aprendido nos últimos anos. Perguntas assim abrem espaço para conversas muito mais profundas. Elas permitem que você conheça a pessoa por trás das respostas e ao mesmo tempo criam oportunidades para que você compartilhe suas próprias experiências. O objetivo não é transformar a conversa em um interrogatório, tá, gente? A ideia é criar uma troca genuína na qual os dois participam e contribuam para construir uma conexão. Esse ponto é especialmente importante quando existe uma diferença de idade. Muitas mulheres mais jovens esperam que um homem mais velho demonstre maturidade, segurança e experiência. Portanto, não faz sentido tentar esconder quem você é ou agir como se tivesse a mesma idade que ela. Um erro que eu vejo com bastante frequência quando um homem começa a se relacionar com uma mulher mais jovem e passa a mencionar constantemente a diferença de idade entre os dois. À primeira vista, ele pode acreditar que está sendo descontraído ou que está tentando deixar a situação aí menos estranha. Mas na realidade, esse comportamento pode transmitir exatamente o oposto. Conheci um homem que estava namorando uma mulher aí bem mais jovem e fazia comentários desse tipo o tempo todo, gente. Chegava a ser maçante. Quando ela mencionava alguma coisa, ele respondia dizendo que aquilo provavelmente havia acontecido antes de ela nascer ou que determinado assunto era da época dele. Ele acreditava que estava sendo engraçado e descontraído, mas repetia tanto esse comportamento que acabou deixando a mulher desconfortável. O problema não estava na diferença da idade, tá? O problema era o fato de ele estar constantemente chamando atenção para ela. Em vez de simplesmente viver o relacionamento, ele parecia precisar lembrar os dois o tempo todo de que existia uma diferença entre eles e isso acabou revelando uma insegurança que ele provavelmente nem percebia estar demonstrando. Então, se você está confortável com a sua idade, não precisa transformá-la em um assunto permanente. Não é necessário fazer piadas constantes, justificar a diferença ou tentar convencer a mulher de que você ainda é jovem. Sabe? Quanto mais natural você for em relação a isso, mais natural a situação tende a se tornar para ela também.
A diferença de idade só deve ocupar o espaço que realmente merece. Ela pode fazer parte da história de vocês, mas não precisa definir a relação. Em vez de tentar lutar contra essa diferença ou chamar a atenção para ela a cada oportunidade, concentre-se na conexão que está sendo construída entre vocês. Seja você mesmo, relaxe e permita que ela conheça o homem que você é hoje. Em vez de ficar aí pensando constantemente na idade dela, preste atenção na mulher que está diante de você. Quem ela é? O que desperta sua paixão? Quais são os seus objetivos? O que ela deseja conquistar? Quais experiências marcaram sua vida? Quando você demonstra interesse genuíno por esses aspectos, a conversa naturalmente se torna mais profunda. Então, incentive a falar sobre aquilo que realmente importa para ela. Pergunte sobre os seus sonhos, seus planos, suas histórias engraçadas, as experiências que ela guarda com carinho e até mesmo os momentos que mudaram sua maneira de enxergar a vida. E ao mesmo tempo, não transforme essa interação em uma investigação sobre ela. Compartilhe também as suas próprias experiências. Conte suas histórias interessantes, fale sobre suas paixões, sobre os seus objetivos, as situações que ajudaram a moldar quem você é. Uma conexão verdadeira não nasce quando apenas uma pessoa fala. Ela surge quando os dois têm espaço para se conhecer. O que você precisa evitar é transformar a diferença de idade no centro da relação. Então, quanto mais você insiste nesse assunto, mais cria uma distância desnecessária entre vocês. Em vez de permitir que ela enxergue você como um homem interessante, confiante e com quem pode viver boas experiências, você acaba fazendo com que ela pense constantemente na diferença que existe entre vocês. Então, por isso, minha próxima dica é muito simples. Esteja disposto a viver novas experiências. Muitos homens mais velhos acreditam que, ao se relacionarem com uma mulher mais jovem, precisam provar que ainda conseguem acompanhar o ritmo dela. E essa preocupação pode fazer com que eles se tornem excessivamente cautelosos e acabem deixando de lado uma das coisas mais importantes em qualquer relacionamento: a capacidade de se divertir juntos. Muitas mulheres mais jovens gostam de aventura, espontaneidade e da sensação de experimentar algo novo. Elas não querem necessariamente seguir o estereótipo de que um homem mais velho será alguém que nunca quer sair, conhecer lugares diferentes ou fazer qualquer coisa fora da rotina. E, sinceramente, por que você deveria se limitar dessa maneira? Uma das grandes vantagens de se relacionar com alguém que possui uma energia mais jovem é justamente a possibilidade de redescobrir experiências, lugares e atividades que talvez você não fizesse há algum tempo. Pode ser uma viagem inesperada, uma atividade diferente, um passeio que você nunca tentou ou simplesmente dizer sim a algo que normalmente não faria. É claro que isso não significa que mulheres mais velhas não sejam divertidas ou aventureiras. Ser aventureiro não é uma característica exclusiva de uma determinada idade, deixando isso bem claro, tá? Existem mulheres de todas as idades cheias de energia, curiosidade e vontade de viver novas experiências, mas também é verdade que algumas pessoas, conforme envelhecem, acabam abandonando esse espírito, tornam-se mais previsíveis, mais preocupadas com a rotina e menos dispostas a experimentar coisas novas. Uma mulher mais jovem pode trazer justamente uma energia diferente para a sua vida, e isso pode ser algo extremamente positivo. O ponto principal é não criar limites para si mesmo simplesmente por causa da sua idade. Você não precisa agir como um adolescente, mas também não precisa viver como se toda a aventura tivesse ficado no passado, pelo amor de Deus. Se você se sente bem, tem disposição e está interessado em viver novas experiências, permita-se fazer isso. Quando você começa a se relacionar com uma mulher mais jovem, ela provavelmente vai querer perceber que esse espírito de curiosidade e entusiasmo também existem em você. Então, isso não significa que você precise mudar completamente sua personalidade, tá? Começar a praticar paraquedismo ou passar noites em claro fazendo coisas que não combinam com o seu estilo. A questão é muito mais simples. Você precisa demonstrar que ainda está aberto à vida. Se ela mencionar uma atividade que gostaria de experimentar, um lugar que deseja conhecer ou uma experiência que sempre teve vontade de viver,
não descarte automaticamente a ideia. Mostre curiosidade. Talvez você não queira fazer tudo o que ela sugere. E tá tudo bem, mas estar disposto a experimentar algumas coisas novas transmite uma mensagem muito importante. Você não está preso a uma rotina imutável. Essa abertura pode fazer uma grande diferença e se ela percebe que você está sempre disposto a conhecer algo diferente e viver novas experiências ao lado dela, a relação ganha uma energia muito mais interessante. Por outro lado, se você rejeita qualquer novidade e demonstra que não tem o menor interesse em sair da rotina, ela pode começar a interpretar isso como uma diferença muito maior entre vocês. Ela pode pensar que vocês estão em momentos completamente diferentes da vida e que por causa da idade não conseguem aproveitar as mesmas coisas. Mas existe aí um equilíbrio importante, tá? Ser aventureiro é positivo, mas uma mulher mais jovem também pode desejar sentir que está ao lado de um homem seguro e estável. E é justamente essa próxima dica que eu preciso dar para vocês. Demonstre que você oferece segurança. Agora, quando eu falo em segurança, eu não estou falando simplesmente de dinheiro. É verdade que muitos homens mais velhos já construíram uma vida profissional mais consolidada, possuem mais experiência e alcançaram uma estabilidade financeira que talvez ainda esteja sendo construída por uma mulher mais jovem. Isso pode ser um aspecto positivo, mas não é disso que eu estou falando principalmente, tá? A verdadeira segurança vai muito além da situação financeira. Um dos grandes atrativos de um homem mais velho é a sensação de estabilidade que ele pode transmitir emocionalmente. Depois de viver diferentes experiências, enfrentar desafios, aprender com os próprios erros, muitos homens desenvolvem uma compreensão mais sólida sobre quem são e o que desejam. Então, essa segurança interior pode ser extremamente atraente. Uma mulher pode gostar de estar com um homem que não entra em pânico diante de qualquer problema, que não precisa de validação constante e que não transforma cada situação em um drama. Ela pode valorizar alguém que sabe conversar, que consegue lidar com conflitos com maturidade e que não desaparece emocionalmente diante da primeira dificuldade. Então é importante entender que estabilidade emocional não significa ser frio, ser distante ou incapaz de demonstrar sentimentos. Na verdade, significa exatamente o contrário. Um homem emocionalmente seguro não tem medo de reconhecer o que sente, mas também não permite que cada emoção momentânea controle completamente suas atitudes. Ele consegue manter a calma, consegue ouvir, consegue conversar sobre assuntos difíceis, consegue admitir quando está errado e, principalmente, não faz a mulher carregar sozinha o peso emocional da relação. Esse tipo de segurança pode ser muito mais atraente do que qualquer tentativa de parecer mais jovem. Você não precisa competir com homens mais novos, não precisa imitar a energia deles, copiar o comportamento deles ou tentar provar que ainda consegue agir como alguém de 20 anos, 25 anos. A sua vantagem pode estar justamente naquilo que a experiência lhe ensinou. Você pode oferecer uma combinação que muitas mulheres consideram extremamente atraente. A disposição para viver novas experiências junto com a maturidade necessária para oferecer estabilidade. Aventura e segurança não são opostos. Na verdade, quando estão equilibradas, elas podem criar uma dinâmica muito poderosa. Existe ainda um ponto bastante importante que precisa ser considerado aqui, hein? Muitas pessoas associam automaticamente homens mais velhos a uma imagem de riqueza, de luxo e relacionamentos baseados em dinheiro. Você já deve ter visto o estereótipo do homem mais velho e extremamente rico, acompanhado por uma mulher mais jovem, né? Mas esse não é o ponto dessa conversa. Nem todo homem mais velho possui uma fortuna e principalmente você não precisa construir uma relação baseada nesse tipo de imagem. O que realmente importa é a forma como você se apresenta e o tipo de experiência que é capaz de oferecer. Você pode ser sim um homem maduro, estável e responsável sem se tornar previsível. Pode ter uma vida organizada e ao mesmo tempo continuar aberto a novas experiências. Essa combinação é muito mais poderosa do que tentar parecer alguém que você não é. E isso nos leva à próxima dica. Não esconda a sua história.
Na verdade, essa é uma recomendação que vale para qualquer homem, independentemente da idade, da mulher com quem ele está se relacionando. Muitos homens acreditam que precisam esconder determinadas partes do próprio passado. Talvez tenham passado por algum divórcio, enfrentado um relacionamento complicado, cometido erros ou vivido experiências aí que prefeririam esquecer. Eles imaginam que uma mulher mais jovem vai julgá-los por causa disso. Mas esconder completamente essas experiências pode criar um problema muito maior do que falar sobre elas. Afinal, a outra pessoa não tem como conhecer você se você não permitir que ela veja quem você realmente é. Ela não consegue ler seus pensamentos, não sabe automaticamente o que você viveu, quais situações o transformaram, quais experiências ajudaram a construir a pessoa que você se tornou. E a única maneira dela descobrir essas coisas é através das conversas que vocês têm e das histórias que você decide compartilhar. Isso não significa despejar todo o teu passado sobre ela logo no primeiro encontro. Pelo amor de Deus, não faça isso. Você não precisa transformar cada conversa em uma sessão de terapia ou contar todos os detalhes da sua vida de uma vez. A questão é simplesmente não viver escondendo partes importantes de quem você é. Se você passou por um divórcio, por exemplo, não precisa tratar isso como um segredo vergonhoso. Se teve relacionamentos que terminaram mal, aprendeu com erros ou enfrentou momentos difíceis, essas experiências também fazem parte da sua história. O que importa é a forma como você fala sobre elas. Um homem emocionalmente maduro não precisa fingir que teve uma vida perfeita. Ele consegue reconhecer que cometeu erros, que enfrentou dificuldades e que algumas experiências não saíram como esperava. Mais importante ainda, ele consegue explicar o que aprendeu com tudo isso. Essa capacidade revela muito sobre você. Quando você compartilha suas experiências de maneira equilibrada, permite que a mulher conheça não apenas a imagem que você apresenta hoje, mas também o caminho que o trouxe até aqui. Quando você se abre, cria espaço para que ela também se sinta confortável em compartilhar a própria história. É assim que a intimidade começa a ser construída. Muitos homens têm dificuldade, infelizmente, em fazer isso. Eles acham que demonstrar vulnerabilidade vai fazê-los parecer fracos, mas existe uma grande diferença entre ser emocionalmente dependente e ser capaz de falar honestamente sobre a própria vida. Você não precisa transformar seus traumas em uma identidade. Não precisa passar horas falando sobre relacionamentos antigos, mas precisa desenvolver a capacidade de conversar sobre o seu passado sem sentir que precisa escondê-lo, entende? Se isso não é natural para você, talvez seja necessário começar a trabalhar essa habilidade. Pense nisso como um exercício de abertura emocional. Quanto mais você pratica uma comunicação honesta e equilibrada, mais fácil se torna construir conexões verdadeiras. E agora chegamos àquilo que, na minha opinião, é um dos maiores erros cometidos por homens mais velhos que se relacionam com mulheres mais jovens. Eles conhecem uma mulher incrível, ela é bonita, ela é interessante e desperta completamente a atenção deles. E, de repente, o homem deixa de enxergar a própria identidade. Tudo que ele consegue pensar é, ela é muito mais jovem do que eu. A partir daí, meu amigo, começa o problema. Ele passa a tentar agir como um homem mais jovem, muda a maneira de falar, começa a copiar comportamentos que não combinam com a sua personalidade e tenta acompanhar tendências apenas para provar que ainda está por dentro de tudo. Mas poucas coisas são mais perceptíveis do que um homem tentando desesperadamente parecer alguém que não é. Você pode até acreditar que está impressionando a mulher, mas na realidade ela provavelmente percebe quando você está forçando uma personalidade. E quando isso acontece, o efeito costuma ser exatamente o contrário do que você deseja. Você não precisa se transformar em um homem mais jovem para atrair uma mulher mais jovem. Pense no motivo pelo qual ela se interessou por você em primeiro lugar. Provavelmente existe algo na sua personalidade, na sua essência, na sua experiência, na sua confiança ou na maneira como você conduz a sua vida que despertou o interesse dela. Então, por que abandonar justamente essas características? A sua idade não é um problema que precisa ser escondido.
Sua maturidade não é algo que você precisa compensar. E você também não precisa provar que consegue agir como alguém de 20 anos, 25 anos. O objetivo não é parecer mais jovem, o objetivo é ser um homem interessante, confiante e emocionalmente maduro e aberto à vida. Se você consegue fazer isso, não precisa interpretar nenhum personagem para conquistar a atenção de uma mulher mais jovem. Seja autêntico, continue evoluindo, tenha energia, curiosidade e disposição para viver novas experiências, mas sem abandonar a pessoa que você realmente é. Porque no final das contas, tentar desesperadamente parecer mais jovem é justamente uma das maneiras mais rápidas de deixar evidente que você está inseguro com a própria idade. O mais importante de tudo é que você confie em quem você é. Se você é um homem mais velho, não existe nenhuma razão para tentar apagar essa parte da sua identidade. Pelo contrário, sua idade pode estar associada a várias características que despertam o interesse de uma mulher mais jovem. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um forte abraço e eu te espero no próximo vídeo, hein? Tchau, tchau!